Olá, apaixonados por relatos reais de terror, tudo bem com vocês? Você gosta de pedalar em sua bike por trilhas sombrias? Pois hoje vamos apresentar 10 relatos de pessoas que tiveram experiências sobrenaturais com suas bicicletas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar. E lá vamos nós! Porta dos Pesadelos apresenta 10 relatos de terror reais com ciclistas. Relato 1. A trilha para o além. Me chamo Guilherme Tamburuzzi. Quando eu era um pouco mais jovem, gostava de andar de bicicleta em trilhas de terra nas matas. Eu morava em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, e sempre esperava ansiosamente os dias em que podia explorar as trilhas. Em um desses dias, sentindo-me aventureiro, desci pela rua São José do Pantano, onde ficava a antiga casa dos meus pais. Desci por um longo caminho entre as árvores, indo além do habitual na esperança de encontrar novas trilhas. Um amigo me disse alguns dias antes que havia uma entrada para um novo caminho um pouco depois de uma placa de cruzamento de animais. No entanto, ao passar por lá, não encontrei nenhuma placa, mas descobri um caminho que se desviava da estrada em direção à mata e era largo o suficiente para andar de bicicleta facilmente. Então, entrei por ali. Não sabia se esses eram as trilhas que meu amigo falou, mas era divertido explorá-las. Continuei até ficar com sede e percebi que havia esquecido minha garrafa de água. Tive que interromper meu passeio e comecei a procurar o caminho de volta para a estrada. Percorri as trilhas, tentando lembrar por onde havia chegado, mas era literalmente um labirinto. A rua São José do Pantano era muito tranquila, então esperar ouvir o som do tráfego não fazia sentido. Não estava com meu celular, pois não uso para pedalar, levo apenas um iPod velho, mas em certo momento percebi que não estava sozinho. Não muito longe vi uma mulher parada olhando para mim. Foi um pouco assustador. Ela era velha, talvez por volta dos 66 anos. Chamei-a pedindo ajuda, pois estava perdido, e ela respondeu em voz baixa, mas consegui entender. Ela falou que eu não deveria estar ali. Me desculpei e perguntei qual era o caminho para sair dali, mas ela disse: "Sai agora." Foi de uma maneira perturbadoramente sádica. Não quis ficar ali nem mais um segundo, então afastei pela trilha, continuando a procurar o caminho de volta. A cada vez que olhava para trás, via a mulher idosa de longe. Isso continuou até eu me sentir tão desconfortável que tive que me esconder atrás de uma pedra por um tempo. Uma vez que a perdi de vista, esperei por um longo tempo. Quando percebi que estava escurecendo rapidamente, comecei a andar de bicicleta por mais meia hora, tentando achar a saída. Em certo ponto, escureceu tanto que mal conseguia ver a trilha. Estava tão cansado que tive que me sentar e respirar por um momento. No entanto, senti a presença de alguém ao meu redor e a voz daquela senhora idosa quebrou o silêncio, sussurrando: "Vem aqui." Isso significava que ela estava mais perto de mim do que eu imaginava. Como não podia ver nada, fiquei parado até que ela começou a fazer alguns sons estranhos, como de cacarejos. Foi nesse momento que o medo tomou conta de mim. Joguei minha bicicleta no chão e comecei a gritar, correndo pela mata. Felizmente, para minha sorte, vi as luzes de uma casa não muito distante. Corri o mais rápido que pude, toquei a campainha, e um homem abriu a porta. Pedi ajuda e um pouco de água. Felizmente, ele foi muito gentil e se ofereceu para me levar para casa. No entanto, esse homem pareceu muito assustado quando contei sobre a senhora idosa que vi na mata. Ele me disse que 3 pessoas haviam desaparecido no bairro do Pantano apenas naquele mês e mencionou que conhecia as trilhas dos quais eu falava. No entanto, ele disse que não eram de propriedade de nenhuma senhora idosa, o que tornou a situação ainda mais estranha. Apesar de estar irritado por deixar minha bicicleta para trás, tive que sair de lá. Ao pensar nessa experiência hoje, percebo que aquela senhora esteve me rondando por horas e, basicamente, no momento em que escureceu e me sentei para descansar, ela estava bem na minha frente, no meio daquela escuridão total. Dizem as lendas urbanas que se trata de uma bruxa, que foi queimada em uma fogueira depois de descobrirem que ela se alimentava de pessoas que se perdiam naquelas trilhas. Relato 2. O veterano de guerra.
Meu nome é Elsa e sou uma mulher com pouco mais de 30 anos e quero compartilhar essa experiência que aconteceu há cerca de 10 anos. Ainda me arrepio ao lembrar do que aconteceu e como isso mudou para sempre minha atitude em relação à exploração de trilhas. Sou de São Paulo, Zona Leste, e era uma entusiasta do ciclismo de trilhas. Adorava a adrenalina e pedalava quase todos os dias, geralmente sozinha. Minha trilha favorita era chamada de Caminho das Capelas, localizada na cidade de Atibaia, em São Paulo. Era uma trilha projetada para ciclistas de montanha, então os pedestres geralmente a evitavam. A trilha estava vazia a maior parte do tempo e muitas vezes eu percorria por 2 horas sem encontrar ninguém. Um dia, pedalei um pouco mais longe do que o habitual. No caminho de volta, decidi percorrer um trecho desde uma área conhecida como Fazendinha, onde havia muito gado e também uma grande nascente. Enquanto atravessava uma ponte de pedras sobre um riacho e subia uma colina, começou a escurecer. A única luz que tinha era da lua. De repente, senti uma dor na coxa, então parei e olhei ao redor para ver o que havia atingido. Foi quando ouvi um som como se algo estivesse batendo com força no chão à minha frente. Ao olhar mais de perto, percebi que era uma pedra do tamanho de uma bola de tênis que rolou pelo caminho. Confusa, comecei a olhar para a encosta da colina, e nesse momento outra pedra veio voando em minha direção, atingindo minha roda. Finalmente, consegui ver alguém alto, coberto de pelos, no topo da barranco jogando coisas em minha direção tentando me atingir. Gritei que chamaria a polícia, o que pareceu enfurecê-lo mais, e ele começou a descer o barranco. Imediatamente subi na minha bicicleta e saí em disparada. Ao cruzar a ponte, ouvi um grande barulho no riacho e vi que uma pedra grande havia sido arremessada ali. Felizmente, cheguei em casa, mas estava assustada o tempo todo. Na manhã seguinte fui à cabine dos guardas e contei a história a um deles. Ele, inicialmente, riu e comentou que eu fui atacada pelo pé grande de Atibaia. No entanto, na semana seguinte, quando eu estava andando de bicicleta durante o dia, o mesmo guarda disse que precisava me contar algo. Ele pediu desculpas e admitiu que não acreditou em mim inicialmente. Ele mencionou que uma semana depois do meu incidente, uma dupla estava na mesma área à noite e foi atacada da mesma maneira. Eles afirmaram ter visto uma grande criatura peluda atirando pedras e paus e gritando. Eles chamaram a polícia e alguns guardas florestais, incluindo ele, foram ao local. No final, encontraram um homem nu, coberto de lama, com cabelos longos e uma barba grande. Esse homem era um americano de Maryland e tinha escapado de um manicômio e aparentemente, pensava que estava de volta na guerra do Vietnã, e tentava eliminar o inimigo. Tive sorte, pois esse homem estava tentando me matar, achando que eu era uma inimiga. Relato 3. A assombração na fazenda. Meu nome é Marcelo Marques, e na empresa em que trabalhava em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, a União Química Farmacêutica, o horário de saída do meu turno era 00:30. Para voltar, usávamos bicicletas, cruzando uma fazenda, já que naquela época não havia carros passando por esses lugares. Os antigos trabalhadores sempre nos diziam que, se algum dia ficássemos até tarde no trabalho, nunca deveríamos voltar sozinhos, e ao mesmo tempo, não deveríamos parar por nada neste mundo. Algumas semanas se passaram, e quando era hora de sair eu tinha que ir sozinho, já que meus colegas precisavam terminar um trabalho. Ao passar pela fazenda, em um momento, tudo ficou muito pesado ao meu redor. Comecei a ficar com medo, mas continuei meu percurso. No meio do caminho, ouvi alguém me chamando por trás. O medo me dominou, e não me virei para olhar, apenas continuei meu caminho. Passaram-se vários dias, e novamente a mesma situação ocorreu na hora da saída, mas agora eu não queria passar pela fazenda sozinho. Então, não tive escolha a não ser ajudar meus amigos a terminar o trabalho. Quando finalmente terminamos, já era 1 da manhã. Nos preparamos para sair, e no meio da fazenda, sentimos a necessidade de ir ao banheiro, então paramos por alguns minutos. Depois de terminar, subimos nas bicicletas, e pensei que todos os meus amigos estavam atrás de mim. No entanto, ao me virar, percebi que faltava alguém, inclusive o que havia ficado para trás. Tivemos que voltar ao local onde paramos. Quando chegamos lá, encontramos apenas a bicicleta dele jogada no chão. Com a visibilidade limitada, começamos a seguir as pegadas, mas não o encontramos. Começamos a gritar o nome dele, mas não obtivemos resposta. Estávamos prestes a desistir quando vimos alguém se aproximando de nós de longe.
Logo percebemos que era nosso amigo. Ao perguntarmos o que aconteceu, ele contou que, ao se preparar para subir na bicicleta, ouviu alguém o chamando. Ele não queria ir, mas seu corpo não estava respondendo. A voz o instruiu a entrar na fazenda, e seu corpo estava obedecendo. Aquela voz dizia para ele se aprofundar na fazenda, mas seu corpo só conseguiu tomar controle novamente quando ouviu nossos gritos chamando por ele. Depois disso, ele saiu correndo. No dia seguinte, contamos o que aconteceu a um dos vigilantes mais antigos da empresa, e ele nos disse: "Lembra quando eu disse para não pararem na fazenda? É porque há assombrações à noite." O chefe da empresa nos deu a ordem de não contar nada para que ninguém ficasse assustado ou questionasse a gestão quando passasse por lá. Até agora, ninguém sabe por que há assombrações por ali, mas ouvi dizer que outros trabalhadores tiveram experiências semelhantes às nossas. Relato 4. Perdi a cabeça, ajudem. Uma enfermeira apaixonada por ciclismo chamada Marcela compartilhou sua experiência durante uma corrida noturna em Curitiba. A corrida começou no Caminho do Vinho, onde os grupos partiram após as 9 da noite, primeiro os homens e depois as mulheres, em um percurso de 100 quilômetros. Ela teve uma experiência que a marcou profundamente durante a corrida. Ela comenta: "Era uma noite fantástica. Minha bicicleta estava em boas condições, com as luzes usadas nessas corridas e tudo o que era necessário para a jornada. Eu estava em excelente forma física. Pouco depois de começar, fui ganhando posições na primeira parte até que, na segunda, me afastei do grupo de mulheres e comecei a alcançar os homens que haviam largado antes de nós. Eu estava sozinha no meio da escuridão e no silêncio da noite. De repente, ouço um barulho estranho atrás de mim. Senti que correntes começaram a soar muito mal, como se tivessem ficado presas em uma engrenagem defeituosa. Era um som muito peculiar. Poucos segundos depois, percebi que alguém estava respirando ofegante muito perto de mim. A princípio, pensei que fosse um ciclista que havia conseguido me alcançar e raciocinei que o competidor deveria ter ficado sem luz. Eu estava concentrada no circuito e não quis me virar para não perder tempo e evitar uma queda. Eu disse ao suposto ciclista: "Venha, me siga, eu estou iluminando o caminho." No entanto, essa pessoa não me respondeu. Comecei a ficar preocupada, a respiração estava ofegante, enquanto isso, o barulho das correntes ficava cada vez mais alto. Decidi me virar, mas ao fazer isso, não havia absolutamente ninguém. O pelotão que tinha ficado para trás não estava à vista. Eu estava sozinha, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Gritei com medo, pedindo ajuda a um dos ciclistas que estava à minha frente, que concordou em ir junto comigo pelo resto do percurso. Uma vez do outro lado da linha de chegada, tentei dar sentido àquele episódio estranho. Lembrei-me naquele momento de que estava sozinha em uma área onde muitos afirmam que coisas estranhas acontecem. Depois disso, descobri que não fui a primeira pessoa a relatar coisas estranhas naquela trilha. O local está cercado de histórias sobre um espectro recorrente que alguns chamam de a viúva do Caminho do Vinho. Existe também a lenda de que uma ciclista foi capturada por um agressor naquela trilha e foi abusada e morta brutalmente. Encontraram sua bicicleta e seu capacete ensanguentados e seu corpo sem a cabeça na mata. O assassino nunca foi encontrado e a ciclista persegue quem passa na trilha, para pedir que encontrem sua cabeça. Relato 5. As Almas Sombrias. Meu nome é Agenor Teles e sou ciclista em Campinas, São Paulo. Normalmente ando explorando sozinho. Uma vez, pedalando entre Hortolândia e Santo Antônio de Posse, lá pela metade do caminho, vi várias figuras negras no topo de um morro. Pensei que talvez fossem pessoas, mas à medida que subia, senti uma sensação de peso e um medo horrível. Só passava pela minha mente a ideia de sair dali. De qualquer forma, continuei subindo, mas em certo momento comecei a ouvir assobios e vozes de várias pessoas. No entanto, não conseguia entender o que estavam dizendo. Então, peguei minha bicicleta e comecei a descer. Quando me virei, vi uma massa negra no alto. Mesmo estando tão perto, não conseguia distinguir direito. Sentia muito medo, e só parei ao chegar à estrada.
Sempre andei sozinho, mas nunca me senti assim. Lendas urbanas dizem que pelo menos 6 ciclistas desapareceram na região. Relato 6. O túnel do Nosbe. Meu nome é Leonardo. Em uma ocasião, participei de uma pedalada em São João del Rei, uma cidade com um passado de mineração desde o século XVIII em Minas Gerais. Lá, há um túnel chamado Passagem de Ouro, com pouco mais de 2 quilômetros de extensão. Este túnel costumava fazer parte das minas, e durante a pedalada, aproximadamente 10 ciclistas estavam atravessando. Em uma parte do túnel que sentimos uma energia particularmente pesada, as luzes de todos se apagaram inexplicavelmente. Tivemos que pedir a alguns carros que nos iluminassem o caminho até cruzá-lo. Descobrimos depois que muitos mineiros morreram trabalhando nas minas, e essa sensação pesada se devia a isso. Diziam que havia o fantasma de um mineiro no túnel, chamado Anosma, e do outro lado do túnel, havia uma escultura dele para lembrar sua memória. Relato 7. O tempo que retornou. Me chamo Jorge Pereira e vou compartilhar minha experiência. Eu trabalhava no turno da tarde e saía quase à meia-noite. Ia para casa de bicicleta, e o percurso durava 1h40 minutos. Lembro-me que perto da fábrica onde trabalhava, estavam construindo 3 novos bairros planejados. As ruas ainda não estavam abertas ao tráfego, então eu entrava por uma abertura na cerca, passando por esses 3 novos condomínios. Queria ver quanto tempo economizaria para chegar em casa por esse caminho. Verifiquei meu relógio, era meia-noite. Subi na bicicleta, e de repente, apareceu um homem do qual eu não sabia de onde veio. Ele me disse boa noite e pediu as horas. Eu disse que eram 00:10, ele agradeceu e foi embora. Mais tarde, me deparei com o mesmo homem que me fez a mesma pergunta. Perguntei como ele chegou antes de mim, já que ele estava a pé e andava devagar. Ele não soube responder, olhei para o relógio e marcava meia-noite. Parecia que o tempo havia voltado. Saí de lá assustado. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Relato 8. O homem atrasado. Isso aconteceu há mais de 2 anos, em Sumaré, São Paulo, uma cidade perto de Hortolândia e Campinas. Tudo começou uma noite quando eu estava em casa, e minha mãe pediu para eu ir ao Mercado Paraná buscar algumas coisas, já que fechava à meia-noite. Tinha tempo, pois eram 11h30 e morava bem perto. Peguei a bicicleta do meu pai e fui. Cheguei ao mercado, comprei as coisas, mas demorei um pouco porque estava conversando com uma garota do caixa, que eu queria pegar. Ao terminar, fui embora sabendo que minha mãe me daria uma bronca por demorar 20 minutos conversando. Para cortar caminho, entrei em uma trilha de terra com cerca de 300 metros que cortava uma colina. Queria chegar o mais rápido possível, mas ao ter avançado cerca de 50 metros, percebi uma silhueta do tamanho de um homem se esgueirando pelo mato. Não liguei muito, pensei que fosse um casal fazendo coisas no mato. Mas assim que passei, algo saiu correndo imediatamente. Parei a bicicleta e fiquei paralisado ao ver aquilo. Era extremamente magro, com uma cabeça grande como a de um cachorro. Vi que parou e olhou na minha direção por apenas alguns segundos, depois saiu correndo, pulou e cruzou uma cerca. Não sabia como reagir, queria largar minha bicicleta e correr, mas seria tolo. Então, o melhor foi pedalar o mais rápido que pude para sair dali. Depois de alguns minutos que pareceram horas, vi a casa. Estava tão assustado que quando cheguei em casa, aquela risada e a imagem da criatura continuavam na minha mente. Terminei aquela noite terrivelmente assustado e juro que nunca mais quis passar por aqueles lugares de bicicleta à noite. Minha mãe ficou muito brava por eu ter me atrasado e me deixou de castigo, sem meu PlayStation por 1 mês. Relato 9. A Floresta do Mal. Me chamo Lucas, agora tenho 20 anos. Essa história aconteceu quando eu tinha 17, em 2020. Eu saía muito com minha bicicleta de montanha.
Estava entediado de sempre andar pelas mesmas ruas, então queria dar um passeio por uma floresta chamada Parque Estadual Serra do Mar, localizada em São Paulo. Nunca tinha estado lá antes, pessoalmente, e, na verdade, não acho que voltarei depois do que aconteceu. Ao chegar, parecia muito tranquilo e bonito. Fui para a trilha e foi aí que tudo começou a ficar estranho. Comecei a ter problemas de visão. Tudo ao meu redor parecia estar ficando maior e mais distante. Isso me chamou a atenção, mas não me preocupei muito. Perdi a noção do tempo e me perdi, sendo alguém normalmente muito observador e consciente do meu entorno. Depois de um tempo, cheguei a um descampado na floresta e percebi que podia escolher dois caminhos, um à esquerda em direção à saída aproximada e outro à direita que parecia me levar mais fundo na floresta. Sendo uma pessoa aventureira, optei pelo caminho à direita. À medida que avançava, entrei em uma trilha estreita que era estranhamente peculiar. Em um momento, percebi que estava indo contra meus instintos, então parei a bicicleta ali. A trilha estava cheia de buracos para que eu pudesse continuar pedalando, então virei para voltar. No entanto, por alguns minutos, fiquei parado observando o que me cercava e senti que estava sendo observado. Isso me deixou nervoso, então comecei a andar morro acima. Estava cansado demais para pedalar, e ao caminhar pela trilha, senti novamente aquela estranha perda de noção, como se todo o caminho se estendesse por quilômetros, como se a floresta estivesse se movendo. Nesse momento, tive a sensação assustadora de estar sendo observado, mas desta vez senti algo ruim, como se algo estivesse prestes a acontecer. Durante todo o tempo em que estive naquela trilha, não vi ninguém. Era uma trilha longa, com uma colina ligeiramente íngreme à minha esquerda e um riacho estreito à minha direita. Quando comecei a pedalar lentamente por este lugar, comecei a ouvir algo, uma mulher chorando. O som vinha de trás de uma árvore mais à frente, perto do riacho. Parei para olhar na direção da árvore onde ouvia o choro, e então comecei a me aproximar do riacho para ver se a pessoa estava bem. Devo mencionar que muitas pessoas iam a este parque para tirar a própria vida, então esperava poder ajudar essa pessoa. No entanto, quando cheguei à árvore, não havia ninguém lá, e o choro parou imediatamente. Fiquei pasmo, dei meia volta e subi na minha bicicleta. Tinha tido alguns encontros paranormais antes, mas nunca em um lugar como aquele, nunca na floresta. Isso era novo para mim. Enquanto pedalava pela trilha, cerca de 200 metros do local onde ouvi o choro pela primeira vez, comecei a ouvi-lo novamente, mas desta vez vinha do outro lado do rio. Nem me dei ao trabalho de olhar e comecei a pedalar o mais rápido que pude. O choro se tornava cada vez mais angustiante. O medo me dava adrenalina para pedalar ainda mais rápido. Em certo momento, percebi que o pneu traseiro estava murcho, então não tive escolha a não ser correr com minha bicicleta ao lado. Orei o máximo que pude, até pensei em largar minha bicicleta para correr mais rápido. Lembro-me do medo que senti, até queria chorar, não havia nada mais a fazer além de acelerar para sair dali. Depois de minutos que pareceram horas, avistei o estacionamento. Quando finalmente cheguei lá, devo ter ficado pálido de susto, pois vi várias pessoas olhando para mim como se eu estivesse louco. Quando subi novamente na minha bicicleta, notei que ela estava muito mais leve, e ao verificar a roda, não pude acreditar, pois estava totalmente normal. Fui embora e nunca mais retornei àquele parque. O que torna essa história tão assustadora para mim é que tenho ascendência irlandesa, e no folclore desse país há um demônio chamado Banshee. Conta a lenda que ele é visto nas florestas ao lado de rios e lagos lavando sangue de roupas. Dizem que se você a vir fazendo isso, a pessoa que possui uma roupa semelhante morrerá. No entanto, se apenas ouvir o choro, não será a própria morte, mas a de um ente querido. Cabe mencionar que, depois daquele ano, perdi minha tia, 2 amigos e um cachorro. A floresta chamada Parque Estadual Serra do Mar não é uma piada. Há muitas histórias na internet sobre experiências assustadoras naquele lugar, que é muito conhecido no Brasil por atrair pessoas que desejam tirar a própria vida, além de relatos de atividade paranormal intensa. Posso dizer,
por experiência própria, que isso é verdade. Relato 10. O cão piroto na rodovia. Meu nome é Tiago. Isso aconteceu há mais de 10 anos, em 2013. Eu tinha 21 anos e ainda não havia saído da casa dos meus pais. Na época, trabalhava em uma fábrica de envases localizada à margem da rodovia Presidente Dutra, indo para o Rio de Janeiro. Meu horário de trabalho era das 8 às 4 da manhã, e eu fazia o trajeto de ida e volta de bicicleta, usando a velha bicicleta barra forte do meu pai. O incidente ocorreu numa madrugada de inverno, com uma chuva fina. Após terminar meu turno, peguei emprestado um casaco do supervisor e, com o casaco, comecei minha jornada de volta para casa. A noite estava muito escura, sem luz da lua devido ao clima. Quando estava pela metade do caminho, algo chamou minha atenção. Notei o que pareciam ser duas luzes de cigarro ao lado da estrada, o que me assustou. À medida que me aproximava, percebia que, na verdade, eram os olhos de um cachorro preto de tamanho considerável, sentado como se estivesse esperando alguém. Fiquei indeciso sobre voltar para a fábrica ou continuar meu caminho, mas acabei ficando confuso e continuei avançando. Nesse momento, o cachorro se levantou e começou a andar sobre duas patas, como um homem, me encarando. Imediatamente, com medo, pedalei no meio da estrada, e o cachorro começou a me perseguir enquanto eu pedalava com todas as minhas forças. Continuei assim por alguns minutos até me virar para ver se aquela coisa ainda estava me seguindo. Vi que estava a alguns metros de mim, correndo sobre duas patas. Comecei a rezar fervorosamente. Após um trecho considerável, graças a Deus, não o vi mais. No entanto, percebi que o pneu da bicicleta estava murcho, então desci e comecei a correr com a bicicleta ao meu lado, rezando durante todo o tempo. Por sorte, uma caminhonete se aproximou, e eu pedi carona. Tive a bênção daquele homem, que parou e me levou até minha casa. Durante toda aquela noite, questionei se aquilo foi produto da minha imaginação ou se realmente aconteceu. Ao amanhecer, meu pai me acordou, parecendo preocupado, e me perguntou por onde eu tinha estado naquela noite. A pergunta me surpreendeu, mas, ao ir com ele, entendi o motivo. Ele mostrou que as câmaras e os pneus da bicicleta estavam queimados, assim como a pintura do quadro. Contei a ele tudo o que aconteceu naquela noite, e ele me disse que havia encontrado um familiar. Salvei-me de ser levado por aquela entidade. Naquele mesmo dia, fomos à missa para falar com um padre e pedir que abençoasse a fábrica. Continuei trabalhando lá, mas em um horário diferente, e nunca mais ousei aventurar-me na estrada à noite. Com o tempo, soubemos que um homem local tinha fama de ser um bruxo e realizava seus trabalhos na beira da estrada. Percebi que isso explicava as aparições naquele trecho da rodovia. E aí, amigo do canal Porta dos Pesadelos, já passou por algum sufoco como os relatados? Tem coragem de pedalar em uma trilha à noite no meio da floresta? Conte para nós nos comentários e até o próximo vídeo.